Momento Econômico 104 FM com Gabriel Forte. Índice Bovespa em baixa. O índice fechou a primeira semana de 2025 com queda de 1,4% em reais, chegando a 118.533 pontos. Cenário global impactando o Brasil. As decisões econômicas da China e dos Estados Unidos influenciaram o desempenho do índice Bovespa. Destaques do mercado. Apesar do cenário negativo, alguns setores se destacaram positivamente. As petroleiras, como PetroRecôncavo e Petrobras, tiveram ganhos devido a um aumento no preço do petróleo. Por outro lado, a Usiminas sofreu perdas com a queda no preço do minério de ferro. O dólar fechou a semana em leve queda de 0,1%, cotado a R$ 6,19. A curva de juros fechou com o DI de janeiro de 2034, recuando 24 basis points para 14,64%. Perspectivas para a semana seguinte. Nos Estados Unidos, destaque fica para o relatório de emprego, o payroll, e a ata da última reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano. No Brasil, a atenção se volta para a divulgação do IPCA de dezembro, que pode ter fechado 2024 com alta de 4,9%, acima do teto da meta da inflação. Índice Bovespa em baixa. O índice Bovespa iniciou 2025 com o pé esquerdo, registrando uma queda significativa logo na primeira semana do ano. O principal índice da Bolsa Brasileira recuou 1,4% em reais, fechando a 118.533 pontos. Esse desempenho negativo reflete as turbulências que marcaram o ano de 2024. Vamos lembrar que o índice Bovespa acumulou uma perda de 10,4% em reais e um tombo ainda maior em dólares, com queda de 29,6%. Dezembro, que geralmente traz um alívio para os mercados, foi diferente. Tivemos uma queda de 4,3% em reais e 6,5% em dólares. Essa performance negativa do índice Bovespa é um alerta importante sobre os desafios que a economia brasileira enfrenta. O caminho para uma recuperação sólida ainda parece distante, especialmente diante das incertezas políticas e do cenário global instável. Fiquem até o final para entender tudo o que está acontecendo e como isso pode impactar seus investimentos. Cenário global impactando o Brasil. O mercado brasileiro não opera em uma bolha. O que acontece lá fora tem impacto direto por aqui. E nessa semana, dois grandes players globais influenciaram o desempenho do índice Bovespa: China e Estados Unidos. Começando pela China, o governo chinês anunciou um aumento significativo nas emissões de títulos públicos especiais. Qual o objetivo? Estimular investimento e o consumo interno. Essa medida mostra que Pequim está comprometido em adotar estímulos para impulsionar o crescimento econômico. Agora, o impacto dessa decisão nos mercados globais ainda é incerto. A pergunta que fica é: esse movimento pode atrair mais fluxo de capitais para os mercados emergentes, como o Brasil? Nos Estados Unidos, o destaque ficou por conta da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. O republicano Mike Johnson venceu a disputa com forte apoio do presidente Donald Trump. Essa vitória traz um ingrediente de incerteza política. A verdade é que ainda é cedo para afirmar, mas com certeza essa eleição aumenta a volatilidade nos mercados internacionais. Esses dois exemplos mostram como as incertezas externas somadas aos desafios internos trazem volatilidade para o mercado brasileiro. É um lembrete para os investidores: diversificação é essencial para mitigar riscos. Destaques do mercado. Nem tudo foi negativo na primeira semana de 2025. Alguns setores conseguiram se destacar, principalmente o setor de petróleo. A alta no preço do petróleo foi um alívio para empresas como PetroRecôncavo e Petrobras. PetroRecôncavo subiu 4,1% e a Petrobras subiu 4%. Esse movimento acompanha a valorização do petróleo, que subiu 3,3% na semana. Um bom exemplo de como commodities podem influenciar o desempenho de empresas específicas. Por outro lado, o setor de mineração e siderurgia não teve a mesma sorte. A Usiminas, por exemplo, sofreu uma queda expressiva de 8,3%, acompanhando a desvalorização do minério de ferro, que caiu 1%. Esses destaques setoriais mostram a importância de uma análise mais detalhada no mercado. Mesmo em um cenário de queda generalizada, há oportunidades para investidores atentos. E diversificar é a chave para mitigar riscos e buscar retornos consistentes de longo prazo. Dólar e juros. Agora vamos falar sobre o dólar e a curva de juros. O dólar fechou a semana com leve queda de 0,1%, cotado a R$ 6,19. Esse pequeno recuo reflete uma menor aversão ao risco no mercado internacional e a expectativa de entrada de fluxos de capitais estrangeiros no Brasil. O destaque foi o DI de janeiro de 2034, que recuou 24 basis points, atingindo 14,64%. Isso pode parecer técnico, mas na prática significa uma percepção de menor risco fiscal e inflacionário no país. No entanto, vale destacar que a taxa de juros ainda está
muito elevada. Isso reflete a necessidade de controle da inflação, que segue sendo uma preocupação. O que tudo isso significa para o investidor? Que o cenário ainda é desafiador. O controle da inflação é essencial para que possamos ter juros mais baixos e, consequentemente, um ambiente mais favorável para investimentos. Perspectivas para a semana seguinte. Agora vamos falar sobre o que esperar para a próxima semana, entre os dias 5 e 11 de janeiro. E temos dois grandes eventos no radar, um nos Estados Unidos e outro aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o destaque será o relatório de emprego, conhecido como Payroll. Esse é um dos dados mais importantes para entender o ritmo de recuperação da economia americana. Além disso, teremos a ata da última reunião do Federal Reserve. Esses documentos trazem pistas valiosas sobre o que esperar da política monetária americana. Já aqui no Brasil, toda a atenção estará voltada para a divulgação do IPCA de dezembro. A expectativa é que a inflação tenha fechado 2024 com uma alta de 4,9%, acima do teto da meta. Isso reforça o desafio que o país enfrenta no combate à inflação. Se a inflação continuar alta, os juros permanecerão elevados, o que impacta diretamente o consumo e os investimentos. E não se esqueçam de comentar, queremos saber a opinião de vocês sobre todos esses pontos que discutimos. Será que teremos um alívio no cenário econômico? Deixem suas opiniões. E assim encerramos mais um Momento Econômico, trazendo as principais notícias econômicas para você ficar sempre bem informado. Fiquem ligados para mais atualizações durante a semana e até o próximo episódio. Um ótimo dia a todos e bons negócios. Para acompanhar as notícias do mercado em tempo real, siga o Instagram @GabrielFortiL. Momento Econômico 104 FM, de segunda a sexta, aqui na 104 FM. Prazer em ouvir.